Queridos, glória a Deus. Estão cansados, né? Oh, glória. A paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe a todo mundo. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. É uma bênção. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, né, Joel? Tem pessoas que estão aqui conosco desde o primeiro encontro. Isso é bênção, né? E esse trabalho, ele nasceu primeiro no coração de Deus e depois dos nossos corações. E se vocês estão aqui é porque vocês têm a consciência que uma família abençoada é uma família que está no altar do Senhor. Não é verdade, irmãos? Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Amados, Pai do Senhor, nós estamos muito felizes de receber vocês, muito felizes mesmo. Nós trabalhamos aí durante um ano preparando isso. Muitos estão pagando desde há 13 meses, 12 meses. Nós estamos muito felizes de receber vocês, ok? Nós tivemos uma reestruturação na nossa equipe e eu gostaria de apresentá-los. Eu acho que nem todo mundo conhece, tem muita gente nova aqui. Então eu queria... Eduardo. Bom, nossa equipe teve uma pequena mexida. Nós ganhamos uma pessoa de peso, não por ele ser forte, mas é o pastor Ricardo e também a pastorada. A partir de agora eles vão compor a nossa equipe e ele está representando o nosso pastor Paulo Correia. Nós voltamos a fazer o encontro de casais pela igreja. Então isso foi uma grande bênção para nós, acho que para todos nós, e a gente vai reestruturar todo esse ministério. O pastor veio representando o pastor Paulo. Eu gostaria que ele viesse aqui, pastorada também. Olha aí. A paz do Senhor, irmãos. O Ney está querendo fugir da disciplina, viu, irmãos? Ele está todo verde. Eu quero ver que dia que ele vai amadurecer agora, viu? Mas é um prazer muito grande, uma alegria de verdade mesmo estar aqui, né, participando, né, juntamente com vocês, com os irmãos deste trabalho, né? Deus abençoe nosso irmão pastor Joel, né? Nossa equipe maravilhosa aí de casais. E eu sei que muitos sabem verdadeiramente o que representa a gente estar aqui no dia de hoje. Isso é fruto de orações, isso é fruto daquilo que o Senhor colocou a mão para fazer, porque talvez fosse para o homem fazer não daria certo, mas o Senhor fez no tempo certo, na hora certa, porque tudo é dele, é por ele e para ele. Então nós louvamos a Deus. O meu coração é muito grato de poder fazer parte, né, desse time que já por 12 encontros, né, esse é o 12º, por 11 encontros, né, fizeram eventos tão maravilhosos. Eu tive a oportunidade de participar no 8º encontro, que foi em 2018, se eu não estou enganado, né? Acho que é isso. E hoje novamente, e agora até o fim, né? Depois do sim até o fim. Mas eu quero pedir a você que se coloque em pé apenas um minuto. Eu trago aqui a saudação do nosso pastor presidente, né, pastor Paulo Alves Correia. Eu até, inclusive, pastor Joel, eu fiz o convite para ele durante essa semana, para ele estar com a gente. Só que ele tinha uma ressonância marcada para sábado de manhã,
né? E por isso não foi possível estar. Também a gente sabe que foi muito em cima da hora que tudo aconteceu a nível ministerial, mas cremos que o Senhor, permitindo, nos próximos Ele vai voltar também a participar conosco, né? Mas eu trago a saudação do nosso pastor, a essa equipe maravilhosa e a todos os participantes do 12º Encontro de Casais. Vocês recebem? Digam amém. Amém. Glória a Deus. A gente reconhece o nosso pastor como autoridade espiritual e entendemos a importância disso para a realização de um evento tão representativo, de um evento tão importante como esse, que vai tratar famílias. Nós louvamos a Deus, né, pela vida do pastor Léo, da pastora Lau, que estarão aqui, né, palestrando. Louvamos a Deus pela vida do doutor Pedro, da sua esposa, a doutora Midori, que também estarão aqui palestrando, sendo instrumentos de Deus. E nós oramos para que o Senhor Deus os use como instrumento da mão deles, porque muitas famílias estão aqui há um tempo para a gente dar risada, para a gente se divertir, para a gente descontrair, né? Principalmente onde o Ney está junto, acontece isso, né? Ele diz que o repertório dele foi muito vasto, porque 12 horas de viagem de São Vicente para cá, mas não acabou, né, Ney? Ainda tem muito ainda. Mas a gente sabe que a gente vem para, né, passar um tempo de comunhão, mas a gente vem também para ser ministrado, né? E essa parte espiritual a gente deve guardar no nosso coração, a gente deve absorver, né? Porque tem todo tipo de família, tem casamentos com mais de 50 anos, tem casamentos com 1 ano, né? E todos aqui têm algo a aprender. E eu creio que o Senhor Deus promoveu isso, e eu creio que Ele é quem criou esse encontro e proporcionou você de estar aqui. Mais do que um gasto numa viagem, é um investimento. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:9 que é melhor serem 2. Observe, não é estar em 2, porque na matemática de Deus, quando Ele uniu homem e mulher, os 2 se tornam 1. Então, você e seu cônjuge, vocês não são 2, vocês são 1. A Bíblia diz, é melhor serem 2. Nós estamos aqui para aprender na palavra de Deus. Eu quero dirigir uma oração. Peço que você pegue forte aí na mão do seu cônjuge. Isso. Antes, espera aí. Quero chamar aqui a equipe. Eu quero orar junto com vocês aqui. Esposa do pastor João, irmã Iris. Quero chamar a irmã Viviane. Não sei se o Dudu vai conseguir vir. É bom, né? Ele vai salvar. Então vem aqui, então, representando aqui, irmã Thelma, irmão Gessé. Gessé com G, tá? De gato. O Alisson e a Renata também. Pronto. O Davi, ele está cuidando para não dar nenhuma microfonia, tá, irmãos? Porque o que você ouviu, que não é microfonia, né, Davi? É efeito sonoro. O senhor quer subir aqui? Só vai ficar esse ligadinho aqui, acho que dá, né? Fica do lado da irmã Janete aqui, ó. Pronto. Glória a Deus. Essa equipe, irmãos, essa equipe é maravilhosa. Quem pode aplaudir a Deus pela vida dessa equipe? A gente vê o trabalho sendo feito com tanta excelência, com tanta dedicação, com tanto amor. Aí, subiu o Dudu. Será que aguenta essa turma de peso aqui? Aguenta. É porque mais do que eles colocarem as mãos, eles põem o coração. Por isso que a gente vê esse trabalho sendo feito com tanta excelência. Eu desejei muito estar participando e o Senhor nos proporcionou estar com vocês esse ano. Então meu coração é muito grato. Quem pode estender as mãos aqui? Senhor, te agradecemos por estar nesse 12º encontro de casais, em que os teus filhos, aqui à minha retaguarda, têm trabalhado incansavelmente. O que temos visto no dia de hoje, ao chegarmos, ao sermos recebidos, ao chegar no quarto e ver tantos detalhes, sabemos que é fruto, é resultado de um trabalho que nasceu no teu coração, como aqui já foi dito, mas também passou pela mente, passou pelo coração, passou pelas mãos destes teus filhos, e que com tanto carinho eles fizeram isso. Eu peço que o Senhor os recompense, peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor abençoe este trabalho que está
está iniciando na noite de hoje. Os palestrantes que irão falar aqui, peço que o Senhor nos dê graça a todos nós que seremos ouvintes, que possamos guardar o que vamos ouvir e colocar em prática no nosso dia a dia, aprendendo os princípios da Tua palavra. Declaramos aberto este evento, declaramos a Tua bênção sobre cada família aqui representada, para a glória do Teu santo nome. Amém. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Fica aqui um pouquinho, Alisson e Renata. Isso. É importante também, porque na última terça-feira, ali na nossa igreja sede em Santos, o pastor Joel, ele foi apresentado ministerialmente como líder geral do encontro de casais no ministério. Já recebeu a oração do nosso pastor, e agora a nível ministerial, se esse ano veio essa turma aqui, o ano que vem vai estar dobrado, em nome de Jesus. Amém? Então pronto, pastor Joel, Deus abençoe, tá? Obrigado por o senhor deixar eu fazer parte da sua equipe, viu? É porque ele que é o chefe agora, irmãos, viu? Glória a Deus, Deus abençoe, tá? Pronto, pode sentar agora, pronto, isso. Isso aí é porque é a ginastiquinha de Jeová, né? É a academia de Jeová, fica em pé e senta, crente gosta disso. Teatro agora. Boa noite, senhor Alisson, boa noite, dona Juliane. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas, tá? Peço que vocês respondam com sinceridade, sintam-se à vontade. Tá bom? Tá bom. Senhor Alisson, você acha que sua mulher controla muito a sua vida? Não. Não. Você acha? Não. Não acha, não. Certo. Senhor Alisson, você acredita que algo no seu casamento precisa melhorar? Olha, Oxe, não. Se melhorar, estraga, né, amor? Imagina, doutora, ele é um homem feliz, ele é totalmente completo. Esse casamento que ele tem é liberdade. Toda a opinião dele é respeitada. Ele é um homem completo. Se melhorar, estraga, né, amor? Fala. É isso mesmo, ele acha. Ele é tímido assim, mas eu tenho Entendi. certeza. Alisson, como é o seu relacionamento com a sua família? Ai, nossa, é ruim. Ruim, aliás, é péssimo, péssimo. Nossa, a família dele, ai, ninguém presta. Ninguém presta. Eles não gostam de mim, não gostam de mim. Eu não gosto deles. Aliás, ele nem vai lá. Nem vai lá. Alisson, como você se sente ouvindo a dona Juliane falar assim da sua família? Ele não sente nada, não. Oxi, ele concorda comigo, você não concorda? Fala pra ela. Ei, doutora, ele sabe. A família dele não presta. Eles não gostam de mim. Mas eu também não gosto deles não, viu? Não gosto porque eles não gostam de mim. Mas ele não sente nada, porque ele concorda, ele acha a mesma coisa que eu. Está difícil conduzir esta terapia com vocês. Vou pedir que a senhora se retire, por favor. Eu? Para eu fazer perguntas que o senhor Alisson possa Mas responder. de jeito nenhum. Tá pensando o quê? Levanta. Isso aqui acabou. Acabou. Não, calma nada. Cala a boca. Cala a boca. Vambora. Olha aqui. Isso tá virando uma palhaçada. Você não passa de uma fofoqueira que só quer saber da vida dos outros. Vambora. Anda logo. Oi, amor. Oi? Oi. Posso falar com você agora? Claro, meu amor. Então tá bom. Tô aqui para te ouvir sempre. Então, gato, a terapeuta falou que para eu me tornar uma pessoa melhor, eu preciso aceitar críticas, né? Ouvir as críticas e aceitar. Então, eu quero que você me critique para ver se eu consigo passar no teste. Não, tá bom, amor. Tá bom. Vamos começar? Agora já? Já, tô pronta. Então tá bom, amor. É o seguinte, ó. Você tá comendo igual um bezerro desmamado. Sabe aquele bezerro que tira da vaca e solta? Sabe, ele sai comendo até pedra. Aliás, se a gente fizer agora uma sopa de pedra, você toma o caldo e chupa a pedra.
Não, tem outra coisa. Você não está roncando. Na madrugada parece que tem um motoboy acelerando a moto dentro do nosso quarto. Não, peraí, tem mais uma coisa. Você não está lavando a louça direito, não. Entendeu? Coloca mais sabão lá na esponja. Entendeu? Você lava, está ficando tudo encebado. Está uma nojeira. Entendeu? Calma aí, tem outra coisa também. Ó. Junei, cala a boca. Não quero mais saber de terapia, tá bom? Obrigada. Não, vem aqui, você não pediu ajuda? Como assim? A gente tenta ajudar. Som? Bom, depois disso, a gente agora vai para um momento sério. A gente gostaria de apresentar, a gente tem a grata satisfação de ter conosco o doutor Pedro e a doutora Midori. Eles são terapeutas, são médicos, eles são lá do Instituto Tonari, e eles vieram aqui para brilhantar esse evento, e a gente gostaria de recebê-los com todo carinho. Boa noite, gente. Graça e paz. Muita alegria estar aqui hoje com vocês. E eu me sinto bastante honrado por poder estar para falar sobre, particularmente, o principal convidado desse final de semana, que é Jesus. Então, eu quero me apresentar, primeiramente, agradecer aos pastores e a toda a organização maravilhosa, principalmente a Deus por essa oportunidade. Então, eu sou Pedro e... Alô. Eu sou a Midori Onai. E, na verdade, quando vocês representaram, eu achei fantástico. Eu me vi no Alisson, eu me vi dedicando. Em um segundo, passou a história da minha vida, assim. Você fala isso? No público você vai falar isso? Cara, mas a gente estava a ponto de separar quando daqui a pouco vai chegar minha filha aí. Em 93 ela estava para nascer. E quando ela ficou grávida, parece que eu virei abóbora, ela virou abóbora. Aquele namoro, que ela era minha melhor amiga, minha melhor parceira, minha confidente. Eu conheci ela no primeiro ano da faculdade, foi a primeira pessoa que eu conheci quando entrei na faculdade na USP. Foi amor à primeira vista. Aí veio os perrengues da vida. Eu era apaixonado por uma pessoa, de repente não deu certo porque eu ficava reclamando para ela e ela não me criticava. Ela simplesmente me ouvia e não havia crítica absolutamente nenhuma. E a vida é assim mesmo. Vamos tomar uma coca, comer uma esfirra. E o dia que veio o sim, aí acabou, gente. Aí foi o fim. Vocês estão dando risada, mas eu acredito que o dia que você deu sim, casou e nasceu filho, começa o drama de todo casal. E as contas a pagar, contas a receber, os compromissos. E aí aquilo que parecia um sonho, até um propósito de ter uma família, parece que se transforma em algo infernal. Assim foi o nosso início. E essa história a gente vai contar para vocês. Mas eu venho falar uma coisa para vocês, que eu estudei, fiz mais de 11 pós-graduação em busca de uma resposta para o meu sofrimento. Eu só não pensei em me matar, gente, mas sinceramente eu queria matar ela. Suicídio não, só Tomara que homicídio. suma da minha vida. Vamos, né? Homicídio Na época eu não era cristão, não era convertido, mas falei, cara, casei errado, não devia ter casado. E foram mais de 4, 5 anos de namoro, gente, antes do sim. E foi realmente o fim, mas também foi o começo de uma linda história que eu quero contar para vocês, porque o protagonista principal dessa história foi Jesus.
Então, eu quero que vocês ouçam a nossa fala hoje, e todo esse final de semana, porque parece que eu vou falar até domingo. Abra o coração de vocês. Ouça com o seu sentimento. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que ficar com raiva, fique. Mas se você não sair aqui tocado por Deus, você não veio para esse encontro de casais. Então, meu trabalho aqui é tocar o seu coração. E principalmente, eu sei que tem um monte de assembleano aqui. Que Deus me use, que o Espírito Santo de Deus me use para tocar o coração de vocês através da principal mensagem que transformou a minha vida, que nós somos apenas mensageiros da palavra de Deus, do que Deus fez na nossa vida através de Jesus Cristo, e não foi através do dom espiritual. A Bíblia diz que todos, ali em 1 Coríntios 12, o dom de Deus é dado a todos, mas creiam, gente, com esse cérebro, com essa inteligência, eu peguei o dom de Deus e quase ficava exatamente na crítica. O errado estava nela. Então, eu vim falar um tema bastante importante e quero fazer uma pergunta com vocês. Você está conectado com Deus? Eu quero falar sobre casais conectados com Deus. E como você vai descobrir se você está conectado com Deus? Eu vou começar a falar uma coisa muito importante que mudou minha vida, porque o que segurou meu casamento no início foi exatamente um propósito. É o mesmo propósito que eu soube que tem gente que veio bastante de longe para manter esse propósito esse final de semana. Renovar esses propósitos e lembrar, ou se você não sabe, qual é o maior propósito de um casamento. E esse propósito eu não descobri faz muito tempo. Aliás, faz pouco tempo. Porque o primeiro propósito que eu tive foi ter uma família. Então, eu vim de uma família que meu pai morreu aos 10 anos. Muitos de vocês conhecem aí pela internet. E morava na casa de um, na casa de outro. Vocês me veem formado pela medicina da USP, mas quem pagou os meus estudos foi a minha irmã. Eu tinha 4 que eram cabeleireiras, que juntavam um troquinho aqui para fazer cursinho, depois manter em São Paulo. E outros irmãos meus que eram caixa de supermercado, eram pessoas que trabalhavam como técnico de eletrônica. E coube a mim fazer a minha parte. Estudar, manter o foco de um propósito. Só que em termos de casamento, como eu não tinha casa, vivia morando na casa de um, na casa de outro, logo que eu encontrei uma pessoa, cara, vamos juntar os trapos aí, que está difícil, porque eu quero uma casa, eu quero um lugar para morar. Eu não tinha noção do que era um lar, eu não tinha noção do que é reino de Deus, muito menos do que é Jesus Cristo. Eu venho de uma família católica, mas dentro de uma família católica, eu ouvi falar de Jesus Cristo, eu ouvi falar de Deus, fui batizado, crismado, fui coroinha. Só que todos os rituais que eu aprendi, eu estava que nem Jó. Eu ouvi falar de Deus, mas não conhecia Deus. Aí vem uma coisa muito importante. E nessa trajetória de eu manter o propósito de ter uma família, e depois eu descobri que eu precisava ter não uma casa, mas um lar, que é diferente de ter uma casa. Aí o que aconteceu? Eu fui brigar para manter o meu propósito. Meu propósito não foi casar com uma médica. Meu propósito não foi casar com uma japonesinha bonitinha. Muito menos, porque ela era dermatologista, tinha um futuro brilhante. Mas eu olhava tudo isso, mas eu queria uma casa. E é claro, aí veio as brigas e brigas. E aí vem essa questão, eu não estava conectado com o reino de Deus. Aí eu descobri uma coisa, dentro das brigas, eu tive uma experiência com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Em 93 eu comecei a ouvir vozes, e achei que estava ficando louco. E essas vozes, por incrível que pareça, me direcionavam para Jesus. Mas eu só ouvia o que me interessava dessas vozes. Vai lá, fala tal coisa que vai ganhar um emprego. Vai lá, fala tal coisa e você vai conseguir tal bem material. Tudo isso eu conquistei, gente. Aquela pessoa que veio de uma cidade
fui engraxate, fui ser mecânico, depois vim para São Paulo, fui trabalhar no escritório de advocacia e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que o meu casamento se tornou um caminho para eu me conectar com Deus. Então, levanta a mão aí. Quem quer estar conectado com Deus? Levanta aí, gente. Eu quero estar conectado com Deus. E nesta noite, nesse final de semana, eu quero não falar de casamento, mas que o seu casamento se transforme numa coisa muito maior. Então eu quero que você olhe para dentro de você e fale assim: eu não vim aqui para resgatar simplesmente o meu casamento, mas eu vim aqui para que o meu casamento me conecte com o reino de Deus. Quem conhece a Bíblia sabe que João Batista veio anunciar Jesus, que o reino de Deus estava vindo. E Jesus veio anunciar o reino de Deus. E que você não vai precisar de profeta, você não vai precisar de fazer sacrifícios, você não vai precisar ir até o monte, nem até os templos, mas você vai se conectar com Ele, com Deus, em espírito e em verdade. Amém? Ótimo, eu sei que está falando umas coisas aqui, mas é para você refletir, gente. Porque o meu casamento se transformou num propósito de viver Deus e conhecer Deus, e que esse Deus é de graça e misericórdia. Então, se você não está vivendo na graça e na misericórdia de Deus, e você está tentando fazer o que eu tentei fazer durante mais de 30 anos, que é manter o meu casamento devido à minha inteligência, à minha profissão, querer ganhar dinheiro para ter um lar e uma casa. Pois bem, a minha profissão, eu tive, você possa imaginar, tive o que eu desejei. Tive um apartamento de cobertura, andava com um Camry da Toyota, que é um carro top de linha, tive casa na praia, tive os melhores cirurgiões do planeta, e o professor Henrique Pinotti foi meu chefe, eu era o braço direito dele, usei o escritório dele lá, o consultório dele, sentei na cadeira dele, atendi os pacientes dele. Mas por mais que eu fosse um cidadão da ciência, eu não tinha paz. Jesus diz assim: não procure fora o que está dentro de vós, pois eu procurei na minha esposa uma paz que ela não podia me dar. Eu procurei na minha profissão, no dinheiro, no que o mundo diz que vai te trazer paz, que é conquista de dinheiro, que é uma casa na praia, que é você poder andar de lancha, que é você tirar férias e ir para Israel. Hoje em dia está falando que para você ter paz, você tem que ser um bom youtuber, um bom tiktoker, você tem que ganhar dinheiro na internet. E a molecada não quer nem mais ser médico, a molecada não quer mais ser advogado, não quer ter profissão, não quer estudar. E vocês têm uma responsabilidade muito grande de sair daqui transformados pelo Espírito Santo de Deus, para que o seu casamento se transforme num caminho que você possa entrar no reino de Deus. Porque eu quero lembrar 2 mandamentos que o próprio Jesus deu para nós, e que todo cristão deve olhar para isso todo dia: amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso eu disse, você não veio aqui simplesmente amar a sua esposa, você tem que colocar em primeiro lugar Deus. Amar uns aos outros como eu vos amei. Essa é a parte mais difícil, porque amar como Jesus amou, cara, passa pelo Sermão do Monte, passa por todos os ensinamentos que eu vou citar daqui a pouco, que eu não praticava. Eu fui criado para viver nesse mundo, no plano terreno, assim como todos aqui, 100% daqui, brigam por aquilo que vocês olham com os olhos da carne. É contas a pagar, é filho indo para as drogas hoje em dia, é meninas, né, que estão aí nas famílias se afastando de Deus e fazendo de dancinha, né, na internet. E você vê isso e fala, cara, como é que eu vou lidar com isso? Me traz agonia. Famílias que estão perdendo emprego devido à inteligência artificial, mudança de economia, mudança política. Eu sei que muita gente aqui
está precisando de uma palavra de esperança por problemas financeiros. E o problema não é financeiro. Porque se diz, Deus pode tudo, por que não me abençoa? Eu sempre falei isso. E falava, Deus, me dá uma loteria. Me dá um dinheirinho aí. E não é porque está faltando, gente. Quando eu ganhava menos que um salário mínimo, Deus falava para mim, o dia que você ganhar R$1.000, você vai gastar os 1.000. O dia que você ganhar 5, você vai gastar 5. O dia que você gastar 10, você vai gastar os 10. O dia que você ganhar 50, você vai gastar os 50. Pois eu ganhei muito mais de 50 e gastamos, né? Muito mais que 50. Em busca de algo do mundo natural, gente. Por isso, esse final de semana, eu quero que vocês ouçam com o seu coração como eu vou entrar no reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Ouço com muito carinho. Porque eu olho para os discípulos de Jesus, Paulo, que foi decapitado, Pedro, que não se sentiu digno de ser morto, crucificado de cabeça para cima, e fala, eu quero ser de cabeça para baixo, porque, olha, mas pode cravar os cravos aí. E eu olho para essas pessoas e falo assim, o que é que essas pessoas aprenderam de Jesus, que transformou a vida deles? Um cara que nem Pedro, que ficava contando dinheirinho para pagar imposto, ficar reclamando da vida. E Jesus diz para ele, Pedro, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então você vai pagar seus impostos. Você vai ter que olhar para Deus e falar, cara, o que isso representa? Como é que eu vou mudar isso aqui dentro? Porque o reino de Deus está dentro de vós e vem de modo invisível. Não vem de modo aparente. E não vem do dia que eu quero. Vai precisar semear. Aquilo que você semeia hoje, vai semear a partir de hoje. Você vai colher lá na frente e vai se transportar de geração em geração. E você aprenda nesse final de semana como ser luz para o seu cônjuge. Porque enquanto eu era trevas, como está aqui, nada acontecia. Nem dinheiro eu ganhava. E tudo que eu ganhava não rendia. Então, presta atenção. Eu quero falar sobre essa questão de você se conectar com Deus hoje e amanhã. E no final, eu sei que essa palavra vai tocar vocês, mas não se preocupe. Eu vou ensinar uma técnica da neurociência que é bastante interessante. Então não durma, nem saia. Por quê? Porque creiam, hoje nós temos tecnologia para você fazer um exercício que é uma oração. E você aprender a olhar o mundo aí fora com os olhos do Espírito. Foi o que os discípulos começaram a fazer. Foi o que Estevão estava sendo apedrejado ali por Paulo, que estava perseguindo. Tomando pedrada, ele estava olhando para Cristo, para Jesus que apareceu para ele. Daniel na cova dos leões, que eu costumo olhar para Daniel e falar, cara, o que esse cara está fazendo na cova dos leões? Que ele sobreviveu. Ele estava olhando para Deus, para Cristo. Os amigos deles ardendo ali no meio do fogo, eles estavam olhando para Deus. Então você vai ter que aprender a olhar para quem em primeiro lugar? Para Deus. O sermão do monte, o sermão da planície, o sermão da montanha, ali em Mateus capítulo 6, tudo ali, Jesus está dando a maior aula para os seus discípulos e diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhes serão acrescentadas, inclusive o seu casamento, o seu lar que está sendo desfeito todos os dias, mas que Deus, através do Espírito Santo, vai fazer uma obra milagrosa em você e na sua família esse final de semana. Amém? Então, objetivem, em primeiro lugar, reconectar-se com Deus, porque é Ele que vai poder mudar o destino da sua família. Então, olhando para nós aqui, como é que Deus escolheu um médico japonês, de repente, falando de Jesus, um cara que tem TDAH e tem um pezinho no autismo. Aí veio um monte de tretas por causa do TDAH e do autismo. Não que eu seja autista, mas eu vivo no meu mundo, numa bolha. Se você me falar de qualquer coisa aí do mundo, eu não sei.
Mas se você falar de Bíblia, ou for discutir qualquer coisa de saúde mental, cara, você pode falar comigo que eu vou falar com você. Onde eu vou, se alguém começa a falar coisas diferentes, parece que eu ligo no modo autista, até reuniões lá da empresa, da escola. Eu não mando nada na empresa, daqui a pouco vocês vão ver quem manda na empresa é a minha filha que está chegando aí. E ela começa a falar de coisa de empresa, cara, aquilo parece ficar borbulhando na minha cabeça, eu vou pro celular e fico... Eu me isolo. Aí daqui a pouco ela vai falando umas tretas que aconteceram, inclusive essa noite, ontem, todo dia acontece. E como a gente lida com essas tretas que ela gosta muito de falar, que é exatamente isso que vocês viram aqui, falha na comunicação. As pessoas estão falando uma verdade, mas a gente não quer ouvir a verdade. E a verdade está naquilo que Deus te colocou. Que é uma pessoa que vai conhecer você de uma maneira assim, transparente, sem roupa, nu, despido. E não adianta você vir aqui na igreja, no encontro, que nem eu vou em muitas igrejas, graça e paz, irmão, e ser um hipócrita, e ser um religioso fariseu. E Jesus vai olhar para mim assim, cara, você não é digno de entrar aqui. Você diz Jesus, 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 mas cara, como estava o seu relacionamento? Como estavam os 2 mandamentos que eu deixei lá 2000 anos atrás? Que amar a Deus sobre todas as coisas não é seu bem material. Não é amar mais a sua esposa, ou a esposa que ama mais o marido, gente. Está cheio de gente sendo abusado. Porque essa esposa fica numa relação abusiva. E aí o homem não dá atenção. Fica sentindo-se desprezado, nada. E o homem que despreza a sua mulher, ele não vai estar no reino de Deus. A gente vai falar os critérios aqui, alguns critérios, de como você pode saber que se você está no reino de Deus. E um critério maior é olhar para a sua esposa e falar assim, nossa, estou aprendendo a amar. Gente, ele ligou uma quinta que não para nunca. Bom, deixa eu falar um pouquinho, né? Não interrompi, vocês viram, só um pouquinho. Bom, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente trabalha muito com casais, atende casais, entra muitas vezes um conflito dos casais. E uma coisa que eu entendo é que Deus não faz nada, Ele tem tudo sob controle, e Ele não faz nada para prejudicar os filhos dele. Então, se alguma coisa ruim está acontecendo no seu relacionamento, creia, tenha permissão de Deus para isso. Mas para que Deus permite uma coisa dessa? Daí eu ficava questionando, poxa, por que eu brigo tanto com ele? A gente era tão apaixonado, tinha tanto em comum, a gente é muito parecido, mas tinha muitas coisas em comum. Não falar assim que os opostos se atraem, é verdade, a gente é bem diferente. Mas por outro lado, se só for muito diferente, não vai dar liga. Tem que ter algumas coisas em comum. E a principal coisa é propósito. Tá? O propósito tem que ser o mesmo. Casou por quê? Então, ele casou para ter 4 filhas, eu topei. Olha que legal. A gente casou para ter 4 filhas. E eu sempre brinco com ele, porque ele me deu uma cantada assim, interessante. Porque ele falou, olha, mesmo que a gente não fique junto, eu quero ter um filho com você. Adolescente, né? Falou, ai, que lindo. Ele quer ter um filho comigo. Talvez hoje a gente tá louco. Casa primeiro, depois pense em filho. Mas na época foi uma coisa muito interessante. Não era simplesmente vamos sair, vamos curtir. Não, eu quero ter um filho. Isso para mim deu uma ideia de responsabilidade. Bom, isso foi o começo. Mas a gente também sabe que o primeiro ministério que Deus deu é a família. Não é assim? E eu sempre falo que família, casamento é uma coisa de Deus e é só por Deus. Se não tiver Deus, ele não vai para frente. Porque tem que ter Deus. É isso que eu estava dizendo. Se Deus permitiu algumas coisas, tem que ter alguma finalidade isso. E o que a gente aprendeu ao longo desse tempo estudando? Deus vai colocar na minha vida uma pessoa que vai mexer nos meus maiores fantasmas. Ou seja, Ele vai fazer coisas que me incomodam absurdamente. Por que isso? Porque Deus quer que eu evolua. Porque se ele fosse um colega de trabalho, eu troco de trabalho, fácil. Se ele for um amigo, eu mudo de amigo, fácil também. Hoje em dia está mais fácil, o pessoal cancela, né? É mais fácil ainda. Mas se é uma pessoa que eu disse um sim, escolhi ter filhos com ele e caminhar junto, por que ele vai me provocar? Como a gente trabalha com o inconsciente, ficou mais fácil entender isso.
uma coisa que ele faz que me incomoda, muitas vezes ele nem percebe que fez. E uma vez que me incomodou, eu não percebo o que exatamente ele fez que me incomodou. Parece que é tudo. Todo ele incomoda. Então eu atendo mulheres, você não aguenta mais meu marido, assim. Eu falei, nossa, mas se é tão ruim, separa. O que tá fazendo com ele? Não que a gente oriente a fazer isso, mas só para a pessoa acordar. Não, também não é para separar. Mas por que tá tão ruim então? Só falou coisa ruim, você não tem nada de bom. Não, mas ele é bom nisso. Ok, então vamos conversar. O que é que não está dando certo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é muito legal, porque teve uma época que assim, o Pedro ele acorda feliz, ele acende a luz na cara, ele acorda cantando, barulho, tá nem aí, né? Eu falei, gente, eu acho que eu tenho problema acordar com luz na cara, com barulho. Para dormir, eu não me incomodo. Para dormir pode fazer barulho, pode estar luz, eu durmo. Mas para acordar, eu gosto de acordar um pouco mais devagar. Ele é o contrário. Ele acorda super feliz, super claro. Mas para dormir, ele prefere pouca luz, mais silêncio. Ele pede para baixar a TV. E aí eu ficava pensando, poxa, por que eu à noite não ligo e de manhã me incomoda tanto? Aí eu comecei a refletir e observar. O que eu percebi? Tinha vezes que ele acordava desse jeito e eu não ficava incomodada. Falei, nossa, então talvez não seja meu incômodo. Tem alguma coisa diferente aí. Porque era ele fazer isso. Minhas filhas chegam, acendem a luz, não me incomodava, era ele. Poxa, então o incômodo talvez não seja meu, alguma coisa que ele faz. Aí, observando melhor, eu percebi que é um jeito que ele cantarolava. Ele cantarolava de um jeito, tem vários jeitos que ele cantarola, mas tinha um jeito específico que o sangue subia assim, meu Deus, vou matar ele. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei nele, até para falar do outro tem que ter compreensão, entendimento. Eu cheguei nele e falei assim, amor, tem um jeito que você cantarola de manhã, eu não sei porquê, mas me incomoda, assim, me dá um ódio assim, profundo, e eu fico mal-humorada o dia inteiro. Se você pudesse parar de cantarolar desse jeito, ia me ajudar muito. Não é ele que faz de propósito, porque quando incomoda, parece que é de propósito. Parece que está lá cutucando a ferida. E ele nem percebeu. Bom, falei isso para ele, dei o entendimento, e aí, lógico, uma vez que ele sabe que esse jeito me incomoda, ele não vai fazer, ele não vai querer me incomodar. Ninguém faz nada por mal, mas faz. Quando eu falei isso para ele parou. Então ele ficou uns 2 meses sem cantarolar desse jeito. Ele pensava, aí ele mudava. E dos outros jeitos não me incomodava. Aí o que eu percebi? Eu não tenho problema para acordar com luz na cara. Era só aquele jeito. Bom, ficou ótimo, estava acordando super bem. Aí um dia estava em casa, estava em casa, mas assim, todo o pessoal da clínica estava lá. E ele é o presidente da empresa, então estava todo mundo trabalhando, aquela coisa de desenvolver, vamos fazer isso. Final de semana, feriado emendado, estava todo mundo lá trabalhando. E uma pressão muito grande em cima dele, porque é o chefe. Bom, ele levantou, eu estava lá também, né? Ele levantou, abriu a geladeira, olhou para mim e começou a cantarolar desse jeito. Eu falei, que estranho. Eu fiquei pensando, mas por que ele fez isso? Ele já tinha parado, né? Aí eu não liguei, continuei trabalhando. Ele deu a volta na mesa, foi pegar um copo do meu lado, chegou no meu ouvido e cantarolou desse jeito. Eu falei, agora é pessoal. Mas aí eu virei para ele e falei assim, você está estressado? Quando eu falei isso, parece que ele saiu de um transe. Nossa, aí ele parou, não falou nada. Parou, voltou para o computador dele e continuou trabalhando. Vamos voltar a fita um pouquinho. Vamos que eu não tivesse percebido que é esse jeito que me incomoda. O que vocês acham que ia acontecer? Ele fazendo 2 vezes a mesma coisa, me incomodando. Eu percebi que isso me incomoda. Então, consigo ter um livre-arbítrio, falar assim, que reação eu vou ter em cima disso? Dá tempo de pensar se eu tenho conhecimento. E aí, eu não me incomodei porque não fazia sentido ele me provocar naquele momento. Porque antes eu achava que era pessoal. Ok, não é pessoal, eu não tomei atitude, ele voltou a trabalhar. E vou falar para vocês, eu não me incomodei mais com esse jeito. Ele cantarola assim às vezes, porque ele gosta.
Não é por minha causa que ele canta. Alô? Eu não gosto, mas não me incomoda. Então tem coisas que a gente não gosta. Lógico, uma vez que você faz terapia, tem um entendimento maior, você não vai gostar de tudo. Tem coisas que você não vai gostar, mas você não precisa ficar furioso, não precisa vir uma raiva absurda por conta disso. Então é uma forma de observação, autoobservação, que é uma coisa que ele vai ensinar aí depois. Olha só, Vou cantar. Aí eu vou justificar. Não, eu vou cantar. Não, eu levantei para cantar mesmo, gente. Só que vocês vão ouvir eu cantarolar. Você percebeu que ela falou cantarolar, não é cantar. Eu cantarolo igual criança, você está entendendo? Eu não falei que eu tenho TDAH, tenho autismo. Quem tem TDAH não consegue decorar, gente. Se acha burro porque não consegue fixar, não consegue ter ritmo, não consegue lembrar da letra. Eu muitas vezes eu fico olhando ali, até para bater palma, eu saio do ritmo e aí eu fico assim, né? Você está cantando louvor? Tô. Mas eu canto uma música com minhas filhas, né? Desde a infância eu entrava lá para acordar todo mundo e eu acordo cantarolando mesmo. E eu gosto muito daquela música do Paul Simon Garfunkel, que é sobre o som do silêncio, Sound of Silence, que é uma música profética. Quem traduzir essa letra, vocês vão ver que ele fala dessa escuridão que a gente vive hoje, em que nós seguimos deuses de neon. Então, a tradução dessa letra é muito bonita, Sound of Silence. Então, eu cantarolo assim: Hello darkness, my old friend, tchu, tchu, tchu. I come to talk to you again, tchu, tchu, tchu. E depois eu vou cantarolando, tchu, 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 porque eu não lembro a letra, gente. Então, eu pareço o cara daquela caneta azul. Me incomodava. Sabe o cara da caneta azul que cantou o Michael Jackson lá? Pois é esse. Só que pior, porque ele pelo menos vai na melodia, no ritmo, e eu vou no tchu-tchu-tchu. Você está entendendo? Agora imagina um cara que acorda desse jeito, porque faz parte. Só que o meu cérebro é assim. Eu tenho certeza que está cheio de gente com TDAH aqui, e que a esposa fala uma coisa, né, e ele não presta atenção porque o pensamento está em outro lugar, gente. Isso é uma coisa física. Amém, Jesus. Olha a cura chegando. Estou falando que o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês, porque nós somos parecidos, gente. Nós somos parecidos, gente. Quem tem TDAH é horrível, né? Essa daqui, eu chego assim, é bem aquela, tem até meme aí na internet, onde o marido vai, abre a geladeira, amor, onde você deixou a manteiga? Tá aí. Outro dia eu fui buscar um potinho de sal. Eu gosto de cozinhar, só que eu não cozinho todo dia, quem cozinha é ela. Aí fim de semana eu vou lá, onde deixou o sal? Tá aí. É um pote azul, uma tampa azul desse tamanho, gente. E eu olhei assim, não tá, tá aí, tá na sua frente, tá na altura dos seus olhos, não tá. Aí ela chegou lá, saiu do que ela estava fazendo, pegou, né? Não, você está de brincadeira. Eu virei as costas, você pegou em outro lugar depois aí. Porque eu nem prestei atenção, que ela estava pegando o sal naquele lugar que estava lá, gente. Esse negócio do TDAH é tão interessante, gente, da falta de atenção, que ontem, né, estava cansado, tal, estou na dieta, falei, cara, eu vou sair da dieta, apesar de eu vou vir comer um monte de porcaria aqui e tal, né, apesar que eu sou diabético e tal, mas deu vontade de comer um chinês, né, uma comida chinesa. Eu cheguei lá e tem um restaurante chinês lá que faz uma carne com brócolis maravilhosa. Aí eu cheguei lá, o moço fez, né, eu estou com pressa, eu preciso preparar a palestra de amanhã, tal, não sei o quê, então vem uma carne com frango, brócolis com frango. Frango com brócolis, tá vendo? Tô até tocando aqui. Frango com brócolis. Daí falou, não, é carne com brócolis. Aí eu falei, é carne com brócolis. Só que o cidadão ouviu que eu falei frango com brócolis. Daqui a pouco ele trouxe frango com brócolis. Pera, o garçom estava tirando o pedido, aí ele pediu uma coca, 2 copos, gelo, limão, não sei o quê. Aí eu falei assim, é coca zero. Aí ele já falou. Ou seja, o garçom estava ouvindo ele. Aí houve um cara que troca as coisas.
eu pensei... Pera, ele trouxe o frango com brócolis. Mas aí Ele não ouviu corrigir. Aí o que eu falei, o garçom, eu pedi carne com brócolis. Ele falou, não, você pediu frango com brócolis. Mas você trocou. Mas ele não ouviu. Ó, pra você ter uma ideia, esse negócio é tão engraçado, gente, que eu tenho um problema de buscar dentro da minha cabeça algumas respostas. Então tem muito maridão, tem muitas esposas que assim, você pergunta uma coisa, a pessoa troca, né, e aí dá distúrbio na relação, dá raiva, dá frustração, dá a impressão que a pessoa está no desdém, não quer ouvir. Aí o que acontece? Ontem, chegando em casa, não foi nem ontem, foi hoje de manhã, né? Foi ontem. Eu tinha pedido para ele, olha, procura aí uma coisa, tem uma igreja assim, assim, assim. Ele foi procurar no celular dele, né, não estava achando. Aí à noite ele chegou para mim e falou assim: esse negócio que você está falando é daquela palestra que a gente deu em Jundiaí quando lançou o livro. Eu fiquei, Jundiaí, a gente deu palestra em Jundiaí, mas o livro, eu fiquei confusa, fiquei pensando. Do livro, você não lembra que teve o lançamento do livro, que até apareceu no telão, não sei o quê, mas esse lançamento foi em Campinas. Você também não entende? Eu tô falando do lançamento, você não entendeu? Mas você falou Jundiaí. E aí eu que sou culpada, tá? Entenda uma coisa, eu passei 30 anos da minha vida culpando ela porque ela não me entendia. Você está olhando para você também, não? É terrível, gente, porque o nosso cérebro, vamos falar um pouquinho de cérebro, nós temos um culpado, é sobre isso que nós tratamos. Porque enquanto você achar que é tudo espiritual e o capeta está fazendo, não é o capeta, é o seu cérebro. Aí a gente nem entrou no campo dos traumas de infância que estão aí atrapalhando a sua vida. A gente nem entrou, talvez nem entrou. Hoje eu vou ensinar vocês a se acalmarem para a gente falar de trauma de infância. Senão vai ficar meio pesado aí à noite. Então, entenda que a falha na comunicação acaba trazendo muitas frustrações no relacionamento. E você que está dentro da igreja, você acha que está com Deus e culpando quem? Satanás. Isso pode ser algo de falta de atenção. Eu ainda vivo no meu modelo autista, gente. Graças a Deus, vocês olham para mim, nossa, que homem inteligente, decorou a Bíblia. Cara, eu tenho dificuldade de conectar o iPhone no cabo de carregador. Lá em casa, quem troca o chuveiro é ela. Vocês dão risada, mas é terrível. Porque eu vou trocar o chuveiro, tem que desencapar o fio. Em vez de desencapar o fio, eu corto o fio. Toda vez vai ficando mais curto, né? Porque eu não consigo parar a minha mão. Tá. Agora minha filha, não é essa que vai vir aí, pediu para trocar essas lâmpadas chinesas, que o fio é um fio de cabelo, né? E a capinha de plástico que vai em cima é outro fio de cabelo. Eu fui lá outro dia trocar, fui desencapar o negócio, pum, cortou. Eu troquei um. O segundo eu falei, não, vou usar o mesmo reator, quem sabe vai dar certo. Não deu certo, vou ter que voltar. Faz 2 semanas que estou para voltar, não volto. A minha filha está esperando ser desajeitada. Porque eu falei, cara, eu preciso dar uma treinadinha para trocar a lâmpada, gente. Mas veja bem, eu estou dando uma risada, tá certo? Mas por incrível que pareça, segundo Gênesis capítulo 2, é bom que o homem não viva só. Pois eu farei uma cuidadora, uma ajudadora. Você sabe que a sua esposa é uma ajudadora. Mas os atributos masculinos você vai ter que assumir. Tem muitas coisas que você vai ter que assumir. A minha esposa só é a minha ajudadora porque muitas coisas eu assumo na liderança, porque mulher, gente, vocês precisam entender a esposa de vocês. A mulher é uma esposa que vai cuidar de filho, ela que corta minha unha, pinta o meu cabelo, corta o meu cabelo, né, passa a roupa, faz cozinha, cuida das finanças, porque a minha cabeça não funciona para conta. E aí um dia eu briguei com ela, porque ela estava perdida, porque a cabeça de mulher não tem GPS, gente. Ela não sabe o que é direita e esquerda. É verdade. Vai vir a direita. Outra direita. Pô, você não está ouvindo, você é surda. Cara, você não aprende. Um dia eu briguei com isso lá num retiro espiritual, gente. Porque ela tem dificuldade de localizar as coisas. Eu tenho um GPS na minha cabeça, né?
Que os homens têm o GPS na cabeça, mas as mulheres estão todas... Né, não tem? Em média, calma. Em média. Quer ver uma coisa legal? Que culturalmente se fala que é coisa de homem, coisa de mulher. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de número, fazer conta, porque meus pais eram comerciantes. Meu pai era pasteleiro, minha mãe era costureira, depois ela aposentou da costura e comprou um bazar. Então, comércio, tá? E os pais dele, família, né? A mãe dele ficava em casa, cuidando dos filhos todos, o pai dele ia trabalhar. Bom, mas isso, o que acontece? Esqueci o que eu ia falar. Eu já lembro. Não, tá falando, eu vou captar ela. A mente dela está... Lembrei. Tem coisas, por exemplo, a gente casou e estava nesse conflito. Eu falei, bom, eu tenho que saber qual que é o meu papel. Porque eu não tinha casado antes, eu não sabia o que era, estava meu cérebro amadurecendo. Qual que é da mulher? Mulher cuida da casa, mulher cuida do coração, mulher isso. E além disso, o irmão dele tirava sarro de mim, porque como eu cuidava das contas, ele ficava zoando que eu mandava nele. Porque eu fazia conta e cuidava das contas. Bom, aí nessa fase, então, homem cuida de conta, mulher cuida de decoração, coisas da casa. Então, fomos fazer isso. Na época, a gente estava comprando uma casa que estava no chão, então tinha que comprar piso, revestimento, todo acabamento. E aí, eu falei assim, então eu vou ver piso e revestimento. Modelo, sei lá, cor. Só que eu fui olhando só o bonitinho. Ah, gostei desse. Só que o meu cérebro não consegue ver o amplo, eu vejo um quadrado. Aquele quadrado é bonito, mas de repente você coloca no chão todo, vai ficar uma bagunça. Né? Não fica legal. Fora isso, eu não estava preocupada com durabilidade, resistência, nada disso. Então, o mais bonito parece sempre o mais barato. Ele falou assim, mas você vai comprar essa porcaria, não vai durar um ano. Eu falei, não entendo disso. E ele, nas contas, nessa mesma época, ele foi fazer o financiamento da casa. O gerente enrolou ele e ele fez um financiamento que não aceita amortização. Ou seja, ele não conseguiria juntar o dinheiro e ir pagando a dívida para pagar mais rápido. Era uma dívida assim, de 20 anos, um absurdo. Só para vocês terem ideia, ele emprestou 60 mil na época para a gente quitar a casa. Desses 60 mil, a gente morou 7 anos nessa casa, pagando R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, 7 anos, a gente pagou 84 mil para a Caixa. Quando a gente saiu dessa casa, graças a Deus por isso, a gente conseguiu, a gente saiu devendo 52. Desses 84 mil que a gente pagou, amortizou 8. A gente pagou juros que não acabava mais. A parcela era fixa, né, até o final. Mas, falei, gente, não vai dar certo isso. Então, o que eu descobri? Eu sou melhor com conta. Então, eu falei para ele, por que você fez esse financiamento? Tinha esse plano, esse era melhor. E na decoração também, ele vai lá e vê outras especificações. A partir disso, nós somos uma só carne, então nós dois fazemos as contas e nós dois vemos a decoração. Só que, nas outras casas que a gente teve que decorar, ou clínica, coisa assim, ele vai e vê o que vai ficar legal. Ele tem uma visão para decoração muito legal. Aí ele escolhe e fala, agora para pagar vai você lá, porque daí eu vou e negocio. Financiamento, taxa, é mais fácil. E sem essa coisa daí ser de homem e ser de mulher. A gente fala de homem e de mulher, como ele falou agora, mulher, em geral, não tem um senso de localização muito bom, mas não são todas. Da mesma forma que tem homem que gosta de arte, tem um coração mais sensível e não é menos homem por conta disso. Né? Isso é cultural, a sociedade fica impondo só para rotular. Isso não é o caso, são pessoas. Pessoas são assim, pessoas são assado. Ele tem uma dificuldade na fala, às vezes ele troca a palavra. O que eu estou achando fantástico nisso? Ele trocou Jundiaí por Campinas, ele falou que a culpa era minha, mas eu morri de rir. Eu falei, é verdade, porque eu tenho TDAH. Eu não tenho TDAH, mas o meu raciocínio é muito lógico. Quando ele falou o lançamento do livro em Jundiaí, eu parei em Jundiaí. Eu fui pensar nas palestras que a gente deu em Jundiaí. E ele estava se referindo ao lançamento do livro. Daí, então, assim, são
vai gerar atrito porque cada um parou num ponto. Não é Agora, isso? eu quero voltar para o tema principal, gente. A gente está ensinando aqui muitas coisas que a gente viveu e as brigas por falha na comunicação, por visões diferentes de como arrumar a casa. Eu arrumo de um jeito, ela arruma de outro. Pode ter certeza que a sua esposa aí arruma de um jeito, fica cobrando você não entende por que incomoda. Tem muita gente aí, eu vou falar um detalhe que veio na minha cabeça, que a esposa tem um tracinho de dificuldade de barulho. E o barulho fica mastigando com a boca aberta. O barulhinho incomoda profundamente e ele não entende, né? Por que está incomodando o outro. Tem gente que tem um som, faz um barulho, né? Até de ser italiano, falando alto, incomoda o cônjuge. E o cidadão não entende, vai brigar porque não consegue entrar em comunhão de pequenas coisas. Porque quando vem uma grande coisa, o casal resolve. Quando vem doença na família, quando vem uma dívida monstruosa, vamos lá unir talvez para a gente conseguir pagar. Mas essas pequenas coisas vai minando o casamento. Aí eu quero voltar para o tema principal, porque eu estava tentando ganhar dinheiro para ter felicidade, ter paz e parar de brigar com ela. Mas quanto mais dinheiro eu ganhava, mais título eu conseguia, mais surdo eu ficava. Eu não conseguia ouvir o que ela estava dizendo. Então, voltando ao tema principal, que é conexão com Deus, eu quero colocar agora, gente, ouça com o maior carinho. O que é estar conectado com Deus? Em Gálatas 5, ali no verso 22, o verso 19 é as obras da carne. Tem muita gente indo para a obra da carne. Está indo beber, que é bebedeira, brigas, contendas, drogas, pornografia, lascívia. Está lá, não vai ter sexo porque fica olhando só ali a pornografia, que hoje está farta na internet. Não tem sexo na casa, não tem amor, não tem paz. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que está aqui, tem transtorno de ansiedade para tudo, irritabilidade para tudo. Como Jesus pode curar você? Através do seu cônjuge. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha paciência, porque quem tem cérebro acelerado não consegue prestar atenção nas coisas e também não consegue ouvir o outro e culpa o outro. Eu tive que começar a olhar para dentro de mim, objetivando entrar no reino de Deus. Aí eu quero falar com vocês hoje, que eu até abri na Bíblia Shed, mas eu já separei aqui, sobre, bem rapidinho, falar o que é fruto do Espírito. E não é os frutos, é o fruto. Então, se você não está no fruto do Espírito, e se olhar para todos, saiba que você não está conectado com Deus. Conectado com Deus, que você acha que você está conectado com Deus fazendo obra, pagando dízimo, fazendo ofertas, está aqui trabalhando até no encontro de casais, indo para a igreja todos os dias, acolhendo as pessoas, levando gente para a igreja, onde Jesus vai olhar para você e vai dizer que você é hipócrita. Porque quando você olhar para dentro de você, e eu espero que cada um olhe agora daqui a pouco, o que é que está dentro de você? Olhando para você mesmo, como está seu relacionamento em relação ao fruto do Espírito Santo? Será que você está com todos os espíritos, o fruto do Espírito aí no seu relacionamento? Porque se você estiver faltando um, você está fora do reino de Deus, por incrível que pareça. E a nossa trajetória, eu gosto muito do Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês cristão, que escreveu que a trajetória da conversão ou da santificação é uma conversão diária, onde a gente vai examinar a nossa mente, a nossa vida interior, os nossos sentimentos e observar nessa oração se eu estou conectado com o fruto do Espírito. Aí eu quero contar a história da mulher adúltera, em primeiro lugar. Porque essa mulher adulta pisou na bola. Uma coisa que era condenada à morte, a pedrada. E quando os religiosos chamaram Jesus, vamos apedrejar, Jesus parou e falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então vamos examinar, homem, examine aí a sua mente hoje, na noite de hoje, daqui a pouco. Porque Jesus falou a coisa mais importante para essa mulher que estava pisando na bola com o adultério, condenada à morte.
Você reconheceu que você estava morrendo? Então vá e não peques mais. Então a conversão, quando os pastores batistas perguntavam para mim: Pedro, quando é que você se converteu? Eu falei: difícil. Eu sou um pecador que todo dia estou olhando, cara, pisei na bola, eu tenho que mudar. E o maior inimigo é o meu cérebro, é a minha consciência. Eu vou falar uma palavra que está na moda aí, é o meu narcisismo. O meu narcisismo, que se diz aí, é amar o meu próprio pensamento. Quando Paulo diz: não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim, é que a partir daquele momento ele deixou de ser narcisista. Cara, todas as coisas, nada me importa, mas Cristo é muito maior. Então vamos colocar nesta noite, nesse final de semana, um objetivo que vocês saiam com a mente traçada, para que vocês vivam e desenvolvam uma conexão com Deus, que é o tema desta noite. Olhando para Gálatas capítulo 5, da mesma forma que essa mulher estava lá pecando, Jesus diz: vá e não peques mais. Então, quando o fruto do Espírito é amor, é mansidão, é alegria. Amor é um termo muito vago, muitas vezes, para nós. Mas amor está lá definido em 1 Coríntios 13. O amor não quer que faça tudo, o outro quer que... Eu tenho que amar ela. Eu não quero do meu egoísmo, quero que ela faça as coisas que eu quero. O amor liberta. O amor não exige nada em troca. E muitas vezes só exigia que ela mudasse. Ela era maluca, eu era o são. E eu não percebia que os meus pensamentos, o meu mundo interno estavam no inferno astral, porque eu culpava ela, culpava minhas filhas, que acabou de chegar, está grávida, do primeiro netinho, e faz parte dessa história. É uma sobrevivente de um casamento, que estava fadada ao fracasso, se eu não olhasse para isso. Então hoje, se eu olho, se eu não estou com alegria, eu não estou no reino de Deus. E olha, creio, gente, eu atendo gente que ganha milhões de dólares por mês, aí, por ano, não tem alegria. Não é o dinheiro que traz alegria. Se a pessoa estava lá olhando o terceiro fruto que está escrito: a paz. Olha para dentro de você está tendo paz aí? Cara, está difícil viver nesse mundo. E eu ter paz no meu mundo interno, o reino de Deus está aqui dentro. Então, homem, examine a si mesmo. Como é que está a sua mente aí? Está em paz? Não. E qual vai ser o segredo para a gente conquistar essa paz, que é o reino de Deus aqui dentro? Vou começar a fazer um exercício daqui a pouco, gente. Então, não se preocupe. Mas olha para dentro. E a culpa da falta de paz não é o outro, mas o outro, que é ela, me objetivou um propósito maior do que é ter filhos, ter netos, conquistar fama, dinheiro, e que ela fosse lá a cuidadora de mim. O propósito maior de vocês tem que ser conexão com Deus. Por quê? Eu só aprendi a amar uma pessoa que anda mais próximo de mim, que é ela. Então, quando Jesus dá 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não são os valores terrenos, são os valores espirituais para nós entrarmos no reino de Deus. Segundo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus vai dizer assim: ama o seu inimigo. Está lá, Sermão do Monte. Ama seu inimigo. Perfeito. Olha para o seu cônjuge aí. É seu inimigo? Olha aí. É seu inimigo? Eu vou colocar uma palavra aqui, fez parte da minha vida nos últimos anos. Aquela pessoa que era minha namorada, que eu escolhi para ser a minha esposa, fazer família, tinha se tornado a minha inimiga. Eu me unia a muitas coisas, não queria voltar para casa. Ela tinha ciúmes da minha sombra e a minha vida estava um caos. A partir do momento que eu olho para aquilo: ame seu inimigo. Cara, então eu tenho que aprender a amar. Então, quando Jesus diz que 2 mandamentos substituem tudo, gente, qualquer ritual, você pode fazer jejum, você pode fazer oração, você pode fazer qualquer coisa, mas se você não aprender a amar seu cônjuge, você não vai se conectar com Deus, porque faz parte da justiça divina. Justiça é algo que está atrelado a uma lei, e a lei são 2. Então, quem tem sede e fome de justiça
é aquele cidadão que tem fome de aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o seu cônjuge. E o passaporte que vocês vão olhar esse final de semana, nossa, você é o meu passaporte para ter paz, para ter fruto do Espírito, para ter domínio próprio. Então está lá, paciência, outro fruto. Você olha para o seu cônjuge, você tem paciência? Não tem, porque eu não entendo o que está falando. Então você vai procurar ajuda. Amanhã eu disponho até conversar com as pessoas aí. Até vou convocar minha filha, que também é psicanalista, é médica. E também o meu genro também sabe muita coisa, se ele quiser conversar. De conversar com as pessoas que estão muito aí fora do fruto do Espírito, está sem paciência. E sempre tem um motivo mental, cerebral. Aí vem a palavra amabilidade, que é fruto do Espírito. Se você traduzir a palavra amabilidade, é delicadeza, gentileza, simpatia. Muitas vezes o religioso é simpático na igreja, simpático com as ovelhas, mas não tem nada de simpatia aqui, porque fala uma coisa e incomoda lá. Isso é uma doença mental, gente. Olhem só para dentro de vocês, depois vocês vão refletir, porque amanhã a gente vai falar, cara, a gente consegue mudar isso. Eu creio na palavra de Deus, que vai cortar e vai separar tudo que não vem de Deus daquilo que a gente vai falar amanhã, que vocês trazem para o casamento. E que vocês têm que olhar para dentro de vocês e começar a separar. Bondade, fidelidade. Eu não tinha fidelidade nem para comer, comia tudo errado. Eu preciso fazer atividade física, não era fiel nem para cuidar do meu corpo físico, meu próprio corpo físico. E brigava com ela, que ela me convidava para ir para a academia. Pô, larga Deus. Meu cérebro é preguiçoso, justificava. Eu queria muitas coisas, não conseguia nada, porque eu era mais fiel a ficar olhando as pessoas na internet, tendo inveja de quem ganha dinheiro, inveja de quem está produzindo, quem está viajando. Não olhava para dentro de mim mesmo. Mansidão e domínio próprio. Eu não tinha nada de mansidão, gente, e muito menos domínio próprio. Então, se você aí hoje aqui veio para cá, cara, eu não tenho domínio próprio, eu estou irritado aqui no trânsito, em casa, não tem a ver com a minha esposa, eu estou brigando na firma, no emprego, em todo lugar, eu tenho um transtorno de ansiedade geral. Você está precisando de ajuda. Deus vai te ajudar nesse final de semana, que você vai colocar um propósito de conectar com o fruto do Espírito, e tem um caminho sim. Começa por esse encontro de casais. Começa você buscando o seu pastor e fala, cara, como é que eu faço para não repetir o que todo mundo vem repetindo há muitos anos no casamento? Por isso os lares estão sendo desfeitos. Então, por que a gente não consegue viver isso, gente? Porque nós temos uma identidade. Primeiro, que a gente não tem um propósito, que o propósito maior é entrar no reino de Deus. Segundo, que a nossa identidade está esfacelada. Eu não sei se imito essa pessoa, não sei o meu propósito. Talvez o meu propósito seja ganhar dinheiro, não defini nem a minha profissão, não estou feliz com o que eu ganho. E vou lembrar o apóstolo Paulo. 80% dos seguidores de Paulo eram supostamente escravos. E ele disse, se você veio na condição, está em condição de escravo, trabalhando, trabalhe para que seja livre, mas faça tudo como se fosse para o Senhor, e você vai ser abençoado. E eu creio nisso. Pois se eu te contar a minha história, Deus me tirou do Hospital das Clínicas, eu dava aula, e fui trabalhar nos lugares mais difíceis como médico. Para quem dava aula de cirurgia, eu fui ser médico de piscina do SESC, para você ter uma ideia. Médico de porteiro de prédio, porque eu estava tão mal mentalmente, deprimido, incapaz, derrotado, como muitos chegaram aqui hoje, mas Deus me levantou. E vai levantar você neste final de semana, ouvindo tudo que o Espírito Santo vai te ministrar no seu coração através dessas palavras, porque você vai reconstruir sua identidade em Cristo, transformando o seu caráter. Amanhã a gente vai falar sobre caráter. Como é o seu caráter, como você identifica isso, como transformar de dentro para fora e você viver uma vida espiritual, que é uma vida mental saudável.
Então, os conflitos que nós estamos representando aqui surgem justamente porque o problema não é ela. O problema é algo mal resolvido dentro de mim que eu trago desde a infância. Acredito que tem gente aqui que já namorou, já separou, já casou de novo. E o problema continua, porque o problema não está no outro, está naquilo que eu levo decorrente de algo que aconteceu na minha vida, que a gente vai falar amanhã. Então vocês acordem e venham para a palestra de amanhã. Porque o outro simplesmente fez o que ela fazia, exatamente aquilo que foi representado aqui. Fala aí o que eu sei, você come. Ele falou que ela comia, e provavelmente ela comia mesmo. Mas aquilo que estava dentro dela trouxe a ira. Geralmente o outro que me vê traz a minha ira. Forma exatamente uma coisa que parece inimigo, parece que é o começo do fim. Mas saiba que esse começo do fim vai se transformar no começo da sua eternidade, da sua passagem para a vida eterna, e entrada pelo reino de Deus, que Deus já trouxe através de Jesus Cristo, que vai fazer você viver esse reino de Deus na terra, renovando e transformando o seu modo de entender o mundo, inclusive seu cônjuge. Porque Romanos 12:2 vai dizer: prestar ele aí o seu culto racional. Você vai pensar sobre essas palavras. Transformar-vos pela renovação da sua mente é do vosso entendimento, da vossa percepção, do que o outro está falando, do que o outro quer transmitir, porque o outro não é seu inimigo, e você vai aprender a amar aquilo que você acha que é seu inimigo. Porque somente aprendendo a amar, dando outra face e não se incomodando, é que vocês começam a mudança da história da vida de vocês, assim como nós mudamos a nossa. Então, saia daqui nesta noite pensando neste propósito de entrar no reino de Deus de paz, porque quem vive no reino de Deus é aquele que mais serve. Então sirva com simpatia o seu cônjuge, olha com mansidão, com alegria, transforme um lugar de um porto seguro na sua casa. E eu vou usar uma palavra que eu usei aqui. Eu fiz uma parceria de vida com a minha esposa. A minha esposa é a minha maior parceira na jornada da vida rumo ao reino de Deus, que eu quero entrar. Eu quero chegar aqui nos discípulos e falar assim: cara, nada disso me importa. O que me importa é conhecer Jesus e viver Jesus, que o nosso Deus é o Deus vivo. Então, terceira dica aí: saia daqui com o propósito de aprender a amar um ao outro, como Jesus nos ensina, olhando para as Escrituras. Então, seja você no seu cônjuge. Não queira ouvir isso e falar: você precisa mudar. Não, seja você a primeira a ser transformado, e você vai impactar a sua família de geração a geração. Você vai ser luz na sua casa, seja sal, dê sabor na sua vida. Mas para isso você precisa entender o que está dentro de você. Eu vou fazer um exercício agora, gente. Eu preciso encerrar, para que você aprenda a olhar para dentro. Ao invés de você ficar olhando para fora, né? Vamos lá, ganhar alma para Jesus. Não, sua alma é importante para Deus hoje. Então, vou pedir para vocês aprenderem a olhar para dentro, tá certo? Olhar para dentro é olhar em Mateus capítulo 6, no verso 22. Os olhos, o olhar é a candeia do corpo. Se os seus olhos estão no bem, seu corpo estará iluminado. Se os seus olhos estão no mal, seu corpo estará em trevas. Isso é um passaporte para o reino de Deus, gente. Então, orar, aprenda uma coisa: é olhar para dentro de si mesmo. A gente vai fazer um exercício agora e amanhã a gente vai repetir de uma forma diferente, olhar para dentro. Mas hoje eu quero olhar e que você encontre esse reino de Deus dentro de você. Quem topa aí? Eu sei do adiantado da hora, mas eu preciso fazer esse exercício com vocês, tá certo? Primeira coisa: a imaginação do homem é o que mata ele. Se você ficar imaginando só porcaria, pornografia na sua cabeça, você está morto. Se você olhar aqui, ficar olhando uma mulher aí, você já pecou, já errou, porque você está imaginando coisas, gente. Porque os olhos são a candeia do corpo, e os olhos são a perdição. A sua imaginação que é a perdição. Então Jesus chama a atenção para você olhar os lírios do campo e os pássaros. Olha a natureza que tudo se renova, não se preocupa com coisa alguma. Então vamos fazer um exercício para que vocês durmam, e vai usar esse exercício para o resto da sua vida de uma maneira neurocientífica,
para que você possa encontrar esse lugar de paz que eu chamo de tabernáculo. Hebreus 12 vai dizer lá que o tabernáculo celestial se encontra o sumo sacerdote, que é Jesus. E Apocalipse capítulo 2 vai dizer que você tem que voltar ao seu primeiro amor, a sua experiência com Deus. Mas a sua experiência com Deus não pode ser com pessoas, porque pessoas machucam. Nós somos órfãos de pais vivos, nós somos órfãos vivendo uma solidão casados, porque Deus é fiel. Então a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar dentro aqui. Então, quem topa ficar mais um minuto aí, gente? Então vou ensinar uma coisa e amanhã a gente vai completar esse exercício, tá certo? E vai ser bem legal. Então eu quero que vocês usem a imaginação. Imaginação é aquilo que aparece no campo da consciência como lembrança, tá entendendo? Então eu quero que você lembre, que é o que João escreveu em Apocalipse. Lembre-se do primeiro amor. Então, só que o primeiro amor é uma experiência de paz, de mansidão, de alegria, onde você está lá num lugar da natureza que Jesus chama a atenção. Olha para a natureza. Então você vai escolher, cada um vai escolher se você gosta de praia, de campo, de cachoeira, e você andando de cavalo, de moto, sei lá, você está na Torre Eiffel, você está em Miami, você está em Cancún. Você tem que encontrar uma experiência com Deus, com a natureza. Perfeito ou não? Topam? Use a sua imaginação. Oi? É só na imaginação, gente. Então vamos lá. Eu quero que vocês fechem os olhos, que a imaginação melhor entre para dentro de vocês. Olha para dentro de vocês, que esse lugar está dentro de vocês agora. Descruze as pernas. Feche os olhos. Comece a imaginar. Eu preciso que vocês vá para esse lugar que está dentro de você, numa experiência de paz. Eu quero que você, mentalizando, imaginando esse lugar de paz, você olha se tem árvores, se você tem sol, se tem água, se tem pássaros, flores. Sente essa sensação, escaneia seu corpo, assim, principalmente o coração do homem que é enganoso, que fica nos afligindo. Nesse momento, traga essa paz no seu coração, no seu corpo físico. Vai sentindo essa paz aí, perfeito? Ótimo. Então, abra o olho. Todo mundo conseguiu trazer a imaginação, não? Beleza? Agora eu vou associar 2 exercícios, tá certo? Junto com a imaginação. A gente sabe pela neurociência, se eu estimulo bilateralmente, faz aí, ó. Ela vai bater na perna direita ou na perna esquerda desse jeito, ó. Devagar. Quando eu bato na perna direita, eu estou estimulando meu cérebro esquerdo. Eu mando informação no meu cérebro esquerdo. Quando eu bato na minha perna esquerda, eu estimulo meu cérebro direito. Esse estímulo vai empurrando você na sua imaginação boa, tá certo? Então, por isso que eu preciso que vocês imaginem uma coisa boa. Você escolhe, porque isso é bíblico. Jesus está alertando para você olhar para os passos, os dias do campo, e você vai olhar. E em Mateus capítulo 6 também, ele fala assim: não faça que nem os hipócritas aí, orando em praça pública. Vá no seu quarto. Seu quarto é aqui, gente. Ore em secreto e olhe para dentro aqui. Seu pai, que sabe tudo, vai fazer para você o que você veio procurar esse final de semana. Mas em primeiro lugar, vamos ter uma noite de sono entrando nesse lugar de paz aqui na mente, perfeito? Depois vocês vão me contar como vocês vão ficar olhando para dentro, fixando a imagem. Se o seu pensamento sair do seu campo, da sua praia, desse lugar que você escolheu, volta para essa imagem. A gente vai fazer umas 2, 3 vezes até fixar bem essa imagem. E à medida que você faz, você vai escanear e perceber como ficou a sensação corporal. Você vai ver que quem chegou aflito aqui vai trazer paz. Está entendendo? Não? Então feche seus olhos. Vamos lá. Até o pessoal do som, faz aí também. Faz aí, todo mundo fazendo. Vai lá. De olhos fechados, imagine um lugar de paz. Quando eu falar pisca, vocês vão piscar 3 vezes, gente. Tá, tá, tá. Tá certo? Piscar 3 vezes, ó. Tá, tá, tá. Pisca. Continua batendo. Pisca. Pisca. Pisca.
Agora pode parar de bater. Respira fundo, lentamente, com os olhos fechados. Enche o peito de ar e vai segurar com o peito cheio. Segura, 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 segura. E vai soltando lentamente. Solta aí, relaxa os ombros, relaxa as costas. Isso. Escaneia seu corpo agora. Compara como está seu corpo. Vai dar sono. Vai vir um sentimento agradável. Vocês perceberam isso, não? Oi? Deu uma relaxada aí? Quem estava tenso, deu uma melhorada, não? Oi? Então vamos lá. Seus olhos estão no bem, sua imaginação estava nesse lugar que você escolheu. Você percebe que você fez exercício, trouxe passos em você, não? Sim ou não? Sim? Perfeito. Vamos fazer um exercício de leve, tá certo? Se os seus olhos, sua imaginação está na coisa ruim, num problema, seu corpo vai estar em trevas. Então, se você pensou coisa boa, você fica bem. Se pensou coisa ruim, já começa a ficar incomodado. O coração do homem enganoso, tá certo? Então, vamos todo mundo pensar num probleminha só. Um probleminha pequeno. Vai lá. Escaneia seu corpo agora pensando nesse problema. Só escaneia, percebe o problema, seja ela qual que for. Você vai ver que vai pegar o coração, o abdômen, as costas, algum lugar vai ficar tenso, aflito. Perfeito? Pode abrir os olhos. Então, vocês percebem que o pensamento, a imaginação afeta o que eu sinto, certo? Mas calma, amanhã a gente vai dar dica para vocês tratarem todo esse pensamento aflitivo aí, tá certo? Eu vou ensinar agora como você vai se acalmar de um pensamento ruim, buscando em primeiro lugar o que a Bíblia diz. Olhai os lírios do campo, os pássaros, as coisas boas, que vão te trazer paz, tá certo? Então fecha os olhos. Quando eu falar pisca, gente, vocês ficam 3 vezes assim. Pisca, tá certo? 3 vezes. Eu vou fazer umas 5 vezes. No final, de novo, vocês param de bater, enche o peito. Segura, 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 depois solta, relaxa tudo. E é claro, mantendo o pensamento no lugar bom que vocês escolheram, beleza? Então vai lá. Começa a bater aí. Pisca. Pisca. Perfeito, perfeito. Pisca. 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 Agora, respira fundo, pode parar de bater, enche o peito lentamente e segura, 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 segura e vai soltando lentamente. Relaxa aí na cadeira. Isso, dá vontade de dormir, dá um soninho, relaxa. Vamos lá. Levanta a mão aí. Quando vocês pensaram uma coisa, um probleminha, seu corpo ficou ruim, ficou em trevas, assim, agitado? Ficou ou não ficou? Então, você imagina as pessoas que só pensam problema. Então, nós temos que ajudar as pessoas que resolver essa imaginação. E o nosso problema sempre é imaginário. Se você está pensando no passado, o passado está presente. Você perdeu um ente querido, você começa a falar do ente querido que você perdeu, vem choro, vem trevas. Né? Tem gente que está chorando de coisas do passado, ainda está carregando um monte de traumas que a gente chama. Tá certo? Mas a gente não quer abordar isso hoje. Mas eu quero que você seja a primeira pessoa aí a ser transformado por um entendimento diferente. Vamos deixar de ser ignorante e vamos olhar o que a ciência traz para nós, que está escrito na Bíblia, e a gente aprender a olhar para as coisas boas de Deus. Orar, para mim, louvar a Deus, é todo dia eu chegar na minha esposa, na minha empresa, falar, cara, temos uma montanha a escalar, mas Deus já fez isso, lembrando, bora lá, porque se já fez tanta coisa na minha vida, Ele vai continuar fazendo, e Deus vai prover, amém? Mas o nosso cérebro não sabe disso, gente. Então, vocês têm que, no momento de angústia, vocês têm que aprender exercícios de respiração
E não é hipnose, é você que está imaginando. Eu não pedi para você imaginar nada que eu sugeri. Eu pedi para você pensar numa coisa boa que está na Bíblia, só estimular o cérebro, que esse estímulo acalma. Vou dar um exemplo que acalma. Quando vocês estão em conflito com a esposa aí, o que acontece? Você não está conseguindo resolver, o que você faz? Depois eu volto. Você vai dar uma volta. Muitas vezes não dá para você sair correndo. Então você vai correr com as suas mãos, andando com a mão direita, esquerda, piscando, porque quando você está andando na rua, você tem que piscar para não cair. Então você está dando uma volta sentado, você pode estar no presídio, mas a sua imaginação, como Paulo, a imaginação de Paulo estava livre, e você tem que se libertar da sua imaginação, amém? Então vocês vieram aqui para se libertar da imaginação ruim nesse final de semana. Então eu oro a Deus, eu peço a Deus, Senhor, toque o coração de cada um, liberte essa imaginação. Se mostre nesse final de semana a cada um que aqui procura se conectar com o Espírito de Deus, se conectar com o Espírito Santo. Eu peço a Deus que ajude todos que vieram aqui, Senhor, buscando uma resposta para o seu relacionamento, mas a resposta está como se fosse no casamento, onde Jesus fez o milagre da transformação, o primeiro milagre de Jesus, e o principal convidado desta final de semana será Jesus. Mas vai transformar, sim, água em vinho, vai transformar um casamento muitas vezes difícil, num passaporte, Senhor, para encontrar uma parceira, um parceiro na caminhada, numa jornada, Senhor. Transforme essa parceria e viva no meio dessas pessoas, Senhor. O Senhor é vivo, o Senhor pode se mostrar nessa noite, nesse final de semana, caminhar junto, carregar no colo muitas pessoas que vieram aqui feridas nesse final de semana, Senhor, em busca de cura emocional, em busca de cura interior, e principalmente que dê consciência que eles vieram buscar ao Senhor, e buscar a Deus em primeiro lugar. O casamento vai não somente ser restaurado, Senhor, mas vai ser uma bênção, um passaporte, Senhor, a coisa mais valiosa, porque essa parceira que está aqui, esse parceiro que está aqui, ela vai ter um propósito de buscar a Deus junto com você. Olha aí para o seu cônjuge, cara, ele não é seu inimigo, ela é sua parceira, ele é seu parceiro. Transforme essa jornada, essa caminhada mais leve, e com certeza absoluta, quando você encontrar um parceiro que te ouve, uma parceira que te ouve, é o primeiro passo de aprender a amar como Jesus nos ensina. A família é a parte mais importante, porque ide, homem, deixar seu pai, sua mãe, sua parentela e unir a sua esposa em uma só carne. E uma só carne é corpo, mente e espírito conectados com o reino de Deus. Não há outra solução se não for ti, Senhor. Eu oro nesse momento que Deus faça essa conexão em nome de Jesus. Que essas palavras venham como flecha do Espírito, do Deus vivo que transforme vidas, que transforme famílias, que cada um vá discutir esse tema, Senhor, olhando para dentro, trazendo esse fruto do Espírito tão almejado para as pessoas, porque todos, independente de doutrina humana, estão buscando ao Senhor, estão buscando essa paz, estão buscando o fruto do Espírito, e só consegue quando aprendemos a amar um ao outro, como nós ouvimos aí, Senhor, nessa palavra dessa noite. Então, muito obrigado por estar aqui, podendo, Senhor, dar glória a Deus, podendo estar participando de pessoas que buscam ser da família de Jesus Cristo, que buscam praticar esse amor tão importante nos tempos de hoje, que acolham, porque com certeza absoluta um pai e uma mãe transformada vai ser luz na vida dos filhos que estão se afastando de Deus. E eu creio, porque Deus me curou, Deus me transformou, e eu acredito na cura interior através da palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Muito obrigado. Muito bem. Amanhã tem muito mais. O pastor Léo e a pastora Lau vão estar aqui amanhã também, estão afiados aí. Eita Deus, o esboço está aí. Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar pastor Walter,
pastor Walter e a sua esposa foram pessoas importantes que estiveram dando suporte, apoio, né, a esse encontro de casal. Eu quero pedir que ele dirija esta oração final, agradecendo a Deus por esse primeiro período, né, e louvando a Deus pela fidelidade dele, né, pastor Walter, pastora Elza. Deus abençoe, viu? E pode aplaudir o Senhor pela vida desse casal. Deus abençoe. Realmente é uma alegria poder se conectar com vocês, estando conectados com Ele. Se não estivéssemos conectados com Ele, todos os minutos na estrada certamente não teriam acontecido. Por causa da conexão da cruz, nós estamos aqui para aperfeiçoar a nossa conexão. E perfeitamente conectados, as comunicações serão melhoradas. Pai, é o Senhor que faz isso, e nós não temos essa condição, mesmo com os conhecimentos que buscamos na ciência. A nossa mente, a nossa razão de ser mesquinha, muitas vezes nos leva a desvios na nossa vida. Mas o Teu Espírito Santo, que conhece, sonda os corações, é Ele que dirige, como tem dirigido o nosso irmão Pedro, a sua esposa Manidori, essa família. Queremos Te agradecer, Pai, pela obra que o Senhor começou nessa noite, essa obra da conexão dos nossos corações contigo, com Teu Espírito, e que cada um, Senhor, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos seus corações tudo o que foi falado. Oh, as palavras com humor, as palavras engraçadas, as palavras sérias, as palavras inteligentes, cada palavra, Pai, a Tua palavra que foi ministrada, venha, Pai, fazer, melhorar as sinapses, Pai, do nosso pensamento, do nosso cérebro, e principalmente, Pai, do nosso espírito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Dê uma noite um sono reparador. Oh, Pai, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor traga em paz, traga o Senhor debaixo da Tua poderosa mão, para que eles possam se alegrar conosco. Até amanhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amanhã, irmãos, 8:30 da madrugada aqui, tá bom? Então, café a partir das 7:30 o café, a partir das 7, mas 7:30 o café, e 8:30, não atrase, tá bom? Estenda as mãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos. Todos digam: aproveite o seu cônjuge.